Paulo Russell Pinto. Boa noite, Boa Paulo. noite. Como estás? Boa noite, Alexandre. Gostava que a minha barba ainda tivesse a cor da fotografia, pá, era o que eu gostava, mas Tu aqui onde estavas? não é Eu gostei possível. muito desta Estava no foto. Camboja, Pá. por acaso. Foste lá fazer um passeio gourmet, diz-me lá. Sim, Quase. Também. e até escrevi sobre ele, mas Sim? de facto esse sítio que é muito perto de Siem Reap, onde estão os templos de Angkor Wat e de todos os outros, Angkor Wat é um deles, por acaso é onde também está o melhor restaurante do Camboja e eu aproveitei e fui visitar mais um templo que era o gastronómico, Muito de bem. maneira que correu muito bem. Nunca mais me Lembro. esqueci. Nunca mais, pois, acredito. Memorável, provavelmente. Lembro aos nossos telespectadores que o Paulo Russell Pinto é o autor da rubrica Passeios Gourmet, que tem vindo a fazer excelentes textos. Eu quando os leio, Obrigado. quando estou a editar, Paulo, eu não posso editar à hora da refeição, porque senão, se eu ainda não comi, estou feito ao bife, que aquilo dá-me uma vontade de comer. E de facto tem sido um trabalho fantástico que tem de facto apontado boas soluções para quem nos lê. E olha que são cada vez mais os leitores que seguem a tua rubrica. Depois passou de Passeios Gourmet para... Lembra-me, Paulo, qual foi O o nome gourmet do que... takeaway. Exatamente, o Gourmet do Takeaway. Portanto, o Paulo nunca deixou de provar. Essa que é essa. Nem que É fosse verdade, do é Takeaway. Nunca deixou de provar. E agora está a regressar lentamente ao Passeios Gourmet. Na Paulo, realidade, vamos diz. tendo aqui um misto. Hoje, neste momento, não conseguimos apenas viver, e a restauração, que também precisa de nós enquanto Global News e enquanto pessoas que escrevem sobre gastronomia, porque realmente o takeaway, neste momento, é uma peça importante do que se faz e do negócio da restauração. E, Claro. portanto, temos que escrever sobre ele porque também nós não deixamos de usufruir e de ter prazer na comida em casa em função do esforço que os cozinheiros e os donos dos restaurantes têm, não é? Exatamente. Paulo, eu convidei-te para estares aqui hoje no meu programa porque há pouco estava a falar com o chefe Ricardo Costa sobre as estrelas Michelin e é precisamente esse assunto que me fez convidar-te, porque como tu escreves sobre gastronomia e estás realmente, acompanhas anualmente ou 2 em 2 anos, anualmente digamos, anualmente a atribuição destas estrelas. E nada melhor do que ouvirmos a tua opinião sobre o que aconteceu este ano, ou seja, sobre... Este ano foi também tudo muito diferente, não é? Foi uma gala, digamos que virtual ou online, mas não deixou de atribuir novas estrelas Michelin e de manter outras, como foi o caso do Yetman. Pela tua opinião, a tua opinião qual é acerca, Paulo, do resultado deste ano da atribuição das estrelas Michelin para Portugal? Olha, há no fundo 3 fatores. Primeiro, é absolutamente impossível dissociar o guia deste ano da pandemia e da forma como o ano correu. Claro. Portanto, uma das coisas que se viu no guia é que houve um grande esforço, sobretudo, de manter os resultados que havia e, no fundo, foi um trabalho de não ir ao fundo nem das empresas e dos restaurantes que estavam a trabalhar, de não as perderem. Nesse aspecto, correu muito bem a Portugal, porque, de facto, Portugal não perdeu nenhuma estrela, tirando uma de um restaurante que fechou, que nada tinha a ver com a pandemia. O Global News, o São Gabriel, no Algarve. E, portanto, nesse aspecto, quando houve oportunidade dos restaurantes estarem abertos, estes restaurantes que trabalham a este nível Michelin, os restaurantes deram boa conta de si e daqueles que foram visitados, da forma como os inspectores trabalharam, correu bem. Por outro lado, eu diria que os resultados deste ano não são uma surpresa quando comparados com os anos anteriores. E isto gerou, e gera sempre, e é normal, o setor conversa muito sobre isto nas redes sociais e entre eles,
Mas não é uma surpresa. Houve 21 novas estrelas, por exemplo, uma estrela, dos quais só 2 são portuguesas. E isto é uma coisa muito normal no guia. Nós só conquistamos 2 em 28, aliás. Portanto, para teres uma... Não, desculpa, em 21 conquistamos 2. Mas isto é o normal. Infelizmente, felizmente, têm saído alguns artigos. Um dos diretores da Time Out fez um artigo sobre o assunto, o Fernando Melo, no DN, num blog que tem, também escreveu sobre o assunto. Mas, de facto, não é uma surpresa nós, por comparação com os espanhóis, termos muito poucas estrelas. Também não é uma surpresa irmos tendo estrelas a conta-gotas, que é o caso deste ano, em que tivemos 2. Uma foi, embora não seja uma surpresa pelo ponto de vista da comida, era uma surpresa porque ia-se adiando a estrela do chefe Lubomir Stanisic, que também vai sendo conhecido por outros carnavais e por outras lutas, mas que é claramente uma das novas estrelas, e do Enecoacha, do restaurante que tem em Lisboa, que não esteve aberto muito tempo, mas que tem uma carga e que tem um nível qualitativo muito alto. E, portanto, no fundo, a terceiro ponto, diria eu, é esta questão que às vezes gera polémica, é se merecíamos mais ou não. O guia é um guia privado, não define os seus critérios de uma forma muito genérica. Por exemplo, uma estrela é basicamente comida de muito boa qualidade, vale a visita, isto vale o que vale também. 2 estrelas é comida de excelente qualidade, vale o desvio, isto é um desvio muito do início do século XX, quando íamos de carro até Paris e valia a pena desviar-nos até à Bretanha para comer. E 3 estrelas é comida extraordinária, vale a viagem. Portanto, vale a pena ir daqui a ali só para comer. Isto é o que define as estrelas. A partir daqui, tudo o resto, muita gente fala, mas só por comparação. Eu diria, vamos tendo a experiência de ir comendo em várias estrelas e depois poder comparar porque é que aquele tem uma, porque é que aquele tem 2. E isso, obviamente, que quem tem essa experiência ou alguma experiência vai conseguindo perceber porque é que temos tão poucas, se de facto as que vamos tendo vão sendo estáveis e duradouras ao longo do tempo, que é uma coisa que a Michelin também prima. E de maneira que eu diria, não sendo uma surpresa, se calhar diria que merecíamos mais do que é a minha experiência enquanto comunicador de gastronomia, não é? O Food and Wine Writer. Uma última nota. Porque será que não tivemos mais? E porque será que não tivemos mais? Pois eu não sei responder porque eu não sou inspetor. Esta questão eu acho que merecíamos mais, sobretudo restaurantes. Eu penso, pelo menos há aqui 2 no Porto, como o Global News também tem esta perspectiva de regional do norte de Portugal. Eu penso que há pelo menos 2 no Porto que mereceriam a distinção, que seria o Euskalduna e o Paparico, por exemplo, porque também têm vindo a mostrar muita consistência ao longo dos anos em que nós, neste setor, já começamos a falar que eles seriam merecedores de estrelas. E por comparação com outros restaurantes, sobretudo com a Galiza, já para não falar nos grandes centros gastronómicos que são Madrid, a Catalunha e o País Basco, e se calhar um bocadinho também a zona de Valência, da Comunidade Valenciana, para não falar a esses níveis, mas pelo menos comparados com a Catalunha, eu acho que esses 2 não ficariam, mas poderia haver outros, mesmo para o sul, não é? Este ano foram 2 de Lisboa, no ano passado foi o Viseu e a Algarve que foram contemplados. Há 2 anos Guimarães e Bragança, onde também vamos ter a oportunidade de falar um bocadinho sobre isso. É verdade. De maneira que acredito que sim, mas é um guia prestigioso. Há outras formas de termos prestígio na nossa gastronomia e eu penso que a gastronomia tem vindo sempre a subir com grande qualidade. Uma última nota, se quiseres, que eu acho que tem a ver com um artigo que eu escrevi na Global News há mais ou menos um mês, que é sobre as estrelas verdes e sobre a expectativa de nós virmos a receber estrelas verdes. O que é a estrela verde? A estrela Michelin verde ou a estrela verde Michelin? É uma nova categoria que a Michelin criou este ano para definir os projetos sustentáveis e os projetos que amigos do ambiente e amigos da comunidade que existe à sua volta. Agora estamos todos no meio de ecológicos, não é? Sim. Deve ser para aproveitar a onda, não sei. É bom...
tem-se discutido muito do aproveitamento da responsabilidade social, não é? Mas isso ficará se calhar para outros fóruns, exatamente, para outros programas. É verdade. As estrelas verdes, daquilo que eu fui percebendo, porque a primeira cerimónia de estrelas verdes foi logo em fevereiro, no final de fevereiro, para os guias franceses e depois o guia da Escandinávia, e daquilo que eu fui apercebendo do tipo de restaurantes e escrevi sobre isso, de facto, sobre o tipo de restaurantes que mereceu a estrela verde, também houve 21 estrelas verdes e Portugal, bola. Zero. O que me espanta um bocadinho, porque há projetos bastante bons no campo da sustentabilidade, da responsabilidade social e da responsabilidade da valorização dos produtos locais. Nesse artigo falei, por exemplo, do projeto Matéria do João Rodrigues em Lisboa, que de facto é estranho e que abastece o restaurante, e que é estranho não ter sido visado. O José Júlio Vinagre também com as receitas do Tomba Lobos, ou mesmo quando falarmos do Pousada, do G, o trabalho a nível de receituário que os irmãos de Gonçalves têm feito. Mas por exemplo, o Rodrigo Castelo, que também tem valorizado muito os produtos até dos peixes de rio, por exemplo, na zona de Santarém. E, portanto, é relativamente estranho. Aí sim, fico um bocadinho mais espantado. A polémica nas redes sociais e nas publicações não foi tão grande relativamente às estrelas verdes. Houve algumas pessoas que falaram, de facto, de nós não termos tido nenhuma estrela verde. É uma pena. Diria que, claro, que só podemos melhorar a partir daqui, mas claro. Pronto. Acho que há um lado agridoce. É muito bom continuarmos a ganhar estrelas, mas parece que, de facto, continuamos a ser os parentes pobres do guia, quando, na minha perspectiva, já não justifica tanto nós termos tão poucas. Pois. Agora porquê? Não sei dizer. Porque, exatamente, estava a dizer há pouco, esta questão da avaliação pode ser sempre muito subjetiva, não é? E, portanto... Nós percebemos a tendência, mas quando começamos a ver que há restaurantes em Espanha, em França, em Inglaterra, que de facto começam a fugir àquilo que seriam os cânones, que seria a ortodoxia da Michelin, não percebemos porque é que Portugal também não tem mais. Dentro de uma maior informalidade, dentro de procurar produtos que, não sendo tão nobres, são produtos muito locais. Imagina os ouriços ou alguns enchidos, porque antes havia sempre aquela ideia que um restaurante para ter estrela tinha que ter pelo menos foie gras e caviar, por exemplo. E, portanto, se não tivesse nenhum destes dois produtos, de certeza que não haveria estrelas. Hoje em dia isto já não acontece. Mas até já a comida de rua ganhou uma estrela, não é, Michelin? Sim. Se nós formos ver os critérios dos restaurantes, dos guias asiáticos, então aí, tu de facto tens bancas de rua com estrelas Michelin, o que é, se não me engano, em Guangzhou. Portanto, o critério. Qual é o critério? Exatamente. Mas não vamos saber, portanto temos que continuar a navegar nestas águas. Temos que continuar Eu acho que isso é que é importante. Exatamente.